Em 1896, o sol implacável do deserto egípcio castigava a terra. Um beduíno tropeçou em um esconderijo, enterrado por séculos. Textos em papiro, frágeis com o tempo, sussurravam verdades esquecidas. Entre eles, uma revelação, o Evangelho de Maria Madalena. Este não era um evangelho comum. Falava de Maria Madalena, não apenas como uma seguidora, mas como uma discípula amada. Uma confidente de Jesus. Uma visionária a quem foram confiados ensinamentos secretos. Uma ameaça à ordem estabelecida. A descoberta enviou ondas de choque pelo mundo dos estudos bíblicos. A Igreja, por séculos, pintou Maria Madalena como uma pecadora arrependida. Este evangelho oferecia uma perspectiva radicalmente diferente. Uma perspectiva perigosa. O Evangelho de Maria Madalena desafiou a própria base da autoridade da Igreja. Ele insinuava um cristianismo mais inclusivo, místico, onde o divino feminino ocupava um lugar de destaque. Uma verdade considerada perigosa demais para ser revelada. O Evangelho de Maria Madalena fala de gnose, conhecimento direto e experiencial do divino, uma sabedoria que transcende o entendimento comum. Este não é o Deus do trovão e do julgamento, mas um Deus encontrado dentro de nós, através da contemplação profunda e da prática espiritual. É uma jornada interior que cada um deve empreender por si mesmo. Jesus, no Evangelho de Maria, é um místico e um guia. Ele não é apenas um salvador, mas um mestre que nos mostra o caminho para a iluminação. Ele ensina seus discípulos a transcender o mundo material e buscar a iluminação interior, a encontrar a verdade dentro de si mesmos. Maria, nesta narrativa, emerge como uma aluna exemplar, uma figura central que compreende profundamente os ensinamentos de Jesus. Ela compreende e incorpora esses ensinamentos mais plenamente do que os outros discípulos, tornando-se uma verdadeira líder espiritual. Essa ênfase na experiência interior desafiou o papel da Igreja como única intérprete da verdade divina, questionando a autoridade estabelecida. O Evangelho de Maria Madalena oferecia um caminho direto para Deus, sem a necessidade de padres e rituais. Uma proposição realmente perigosa para a estrutura da Igreja. A mensagem do Evangelho ressoava com a antiga tradição gnóstica, um ramo místico do cristianismo primitivo, que enfatizava a experiência pessoal e o conhecimento espiritual acima do dogma e da hierarquia. Era uma visão radical e transformadora. A Igreja, ameaçada por suas crenças, rotulou os gnósticos como hereges, buscando suprimir essas ideias perigosas. Seus textos foram destruídos, suas vozes silenciadas, mas a mensagem de busca interior e iluminação pessoal continua a ressoar até hoje. O Evangelho de Maria Madalena descreve uma cena de conflito e tensão entre os seguidores de Jesus após sua morte. Os discípulos, ainda abalados pela perda de seu mestre, enfrentam um momento de grande incerteza e dor. Os apóstolos, lutando contra sua dor e incerteza, buscam orientação em Maria. Eles estão desesperados por respostas e conforto, e Maria surge como uma figura de esperança. Ela os conforta, compartilhando os ensinamentos secretos que lhe foram confiados por Jesus. Sua presença e palavras trazem um pouco de paz ao grupo perturbado, mas sua sabedoria encontra resistência. Nem todos estão prontos para aceitar suas palavras e sua autoridade. Pedro, impulsivo e cético, questiona sua autoridade. Ele não consegue entender por que Jesus confiaria ensinamentos tão importantes a uma mulher. Ele falou em particular com uma mulher. Ele pergunta, dando preferência a ela em vez de nós?
André ecoa sua dúvida, aumentando a tensão no grupo. Os outros apóstolos estão inseguros, divididos entre suas crenças tradicionais e as implicações radicais das palavras de Maria. A divisão entre eles se torna cada vez mais evidente. Essa tensão, capturada no Evangelho, reflete a luta mais ampla dentro do cristianismo primitivo entre diferentes interpretações da mensagem de Jesus. A disputa sobre a verdadeira essência dos ensinamentos de Jesus é palpável. O desconforto dos apóstolos revela uma profunda ansiedade em relação ao papel proeminente de Maria. Eles temem o impacto de sua influência crescente. Sua percepção espiritual, sua proximidade com Jesus, desafiava as estruturas patriarcais da igreja emergente. Maria representava uma ameaça ao status quo. Sua própria existência ameaçava a reivindicação de autoridade deles. A presença de Maria Madalena e sua sabedoria eram vistas como um desafio direto ao poder estabelecido dos apóstolos. A Igreja, em seus anos de formação, enfrentou inúmeros desafios, desde perseguições externas até conflitos internos. A jovem religião estava em constante luta para definir sua identidade e assegurar sua sobrevivência. Heresias eram abundantes, e disputas internas ameaçavam fraturar a religião nascente. A diversidade de pensamentos e interpretações criava um ambiente de incerteza e divisão. Para consolidar o poder e garantir a unidade, os padres da Igreja tomaram uma decisão fatídica: suprimir quaisquer ensinamentos que não se alinhassem com sua interpretação do cristianismo. Textos considerados perigosos foram destruídos ou escondidos. O Evangelho de Maria Madalena, com seus temas gnósticos e sua elevação de uma mulher a uma posição de autoridade espiritual, foi considerado uma ameaça. Sua mensagem desafiava a estrutura patriarcal emergente da Igreja. Foi rotulado como herético, sua mensagem suprimida. Outros textos que promoviam a igualdade de gênero ou ofereciam visões alternativas também foram silenciados. Outros evangelhos, considerados muito místicos, muito desafiadores para a autoridade da Igreja, tiveram um destino semelhante. A sabedoria esotérica e as práticas espirituais foram marginalizadas. Os padres da Igreja construíram uma narrativa que enfatizava a obediência, a hierarquia e a supressão de vozes dissidentes. A uniformidade doutrinária tornou-se a prioridade. Maria Madalena, outrora um símbolo de sabedoria e percepção espiritual, foi reformulada como uma pecadora arrependida, uma história de advertência em vez de um modelo a ser seguido. Sua verdadeira importância foi distorcida. Essa supressão sistemática teve um impacto profundo no desenvolvimento do cristianismo. A exclusão de vozes femininas e místicas empobreceu a tradição espiritual. A dimensão mística e experiencial dos ensinamentos de Jesus foi minimizada, substituída por um foco no dogma e na autoridade institucional. A espiritualidade tornou-se mais rígida e menos inclusiva. O divino feminino, antes celebrado em muitas comunidades cristãs primitivas, foi banido para as sombras. A rica tapeçaria de crenças e práticas foi reduzida a uma visão monolítica e patriarcal.